E aí, maconheiragem, qual é que é? Todo mundo muito bem-vindo a esse que é o canal de gastronomia mais loucaço da internet brasileira, mais informativo, mais bonitão. Demorou? Então, hoje, um vídeo que vocês esperaram por muito tempo, um vídeo que já teve, caiu, voltará, agora muito lindo, onde você vai aprender a calcular a dosagem do seu comestível fitoterápico. Solta a vinheta. Wait a minute. Muito bem, senhoras e senhores, um vídeo completamente teórico para vocês hoje, né? Estamos aqui na cozinha, por quê? Porque apesar de ser um vlog, é um vídeo sobre cozinha, um vídeo que você sempre quis, o vídeo mais importante, onde você vai aprender a dosar a bagaça, né? Ou seja, você vai aprender a fazer uma estimativa de cálculo que vai evitar com que você perca a mão ou com que você não consiga atingir os efeitos desejados. Antes de mais nada, é importante a gente entender, né, como é que funciona a questão da dosagem nos comestíveis, tá? Primeiramente, gente, a gente já sabe que comer é diferente de fumar, né? Então, assim, eu vou pular essa parte, esse assunto para outros vídeos, né? E a gente vai direto ao ponto, né? Como calcular a dose do comestível, seja usando aí uma manteiguinha, um azeite, uma infusão ou até mesmo comendo o fruto puro e por aí vai. Primeiramente, você tem que saber qual é a quantidade de THC, de CBD ou de canabinoides, né, do canabinoide que você quer infusionar, do canabinoide principal, né, vamos dizer assim, que você tem na sua planta, na sua fonte, tá bom? E aí a gente tem que saber que diferentes fontes vão ter diferentes quantidades e rola uma variação que tem a ver com muitas coisas, né? Com a maneira que foi cultivada, com a qualidade da cultivadora ou do cultivador, da terra, condições climáticas, até mesmo com a genética, com o tempo, com o armazenamento e tudo mais. Por isso que é muito difícil, para não dizer impossível, calcular a dose exata simplesmente no papel, né? A única maneira de ter acesso a uma dose completamente exata é você enviando o seu comestível, a sua infusão e por aí vai, para um teste laboratorial, certo? Entretanto, camaradinhas, isso é muito caro, né? Existem alguns equipamentos que você pode comprar e ter em casa, mas eles também são muito caros para o mercado brasileiro, porque são vendidos em doletas e já são caros para o pessoal da gringa. Imagina pra gente que precisa importar. Entretanto, se não dá para você saber perfeitamente qual é a dosagem rigorosa do seu comestível só fazendo uma continha no papel e na caneta, dá para você ter uma estimativa muito segura e dá para você entender como isso funciona para que você possa sair da escuridão, sair das trevas, ter uma noção muito mais forte, tá bom? Além de saber isso, você tem que ter uma mínima noção também de parâmetros, né? Então, vamos falar aqui para vocês o seguinte, gente. No Colorado, que é o exemplo que eu gosto de usar porque é muito prático e facilita a conta além de tudo e funciona pra galera, é o seguinte: a dose padrão é considerada 10 mg, né? Então 10 mg de THC é considerada a dose padrão e através disso eles fazem os cálculos e as leis, né? Então um comestível lá, por exemplo, ele pode ter no máximo 100 mg, né? Um desses que você vai comprar numa loja, por aí vai, vamos dizer, uma barra de chocolate, por exemplo, pode ter no máximo 100 mg e esses 100 mg tem que estar divididos em pedaços que tenham no máximo 10 mg, né? Então tem que ter no mínimo 10 pedaços com 10 mg cada um. Por quê? Para evitar acidentes, para evitar que a pessoa coma tudo de uma vez, para evitar que a pessoa coma uma dose mega gigante. Afinal de contas, se você quiser comer 300 mg de uma vez, você vai precisar comer 3 barras de chocolate, entendeu? E isso vai realmente evitar uma coisa muito pesada. Por quê, gente? Porque para pessoas que usam há muito tempo, todo dia, estão ali com aquela cabeça do tamanho de uma caixa d'água, às vezes um chocolate de 100 mg mesmo pode não fazer um efeito muito pesado. Agora, uma pessoa que nunca comeu, 10 mg pode levar ela para a lua, sabe? Então, é
muito relativo, né? Quando a gente pensa em dosagem, a gente também sempre tem que entender essa questão, que é a questão de que também depende da pessoa que está consumindo, né? Então a pessoa que está consumindo, ela entra nessa conta. Ou seja, não importa se você está cozinhando para você ou para uma galera, sempre tem que levar em consideração a tolerância da pessoa que vai comer. Então, se é você mesmo, se é você mesma, o que acontece? Você vai ter que pensar, né? Poxa, consumo muito, consumo pouco. Você vai ter que se conhecer, né? E fazer o seu teste, por aí vai. E se você está cozinhando para uma galera, é muito importante que você converse com as pessoas ou, no mínimo, consiga passar uma estimativa segura para que a pessoa possa também, se conhecendo, ter uma noção ali e cada um fazer a sua autodosagem dentro da autonomia, né? Que a natureza nos deu. Demorou? Agora sim, gente. Sabendo disso tudo, vamos voltar à questão da quantidade de THC ou de CBD que tem numa erva, né? A erva, geralmente, assim, o prenzão da massa, ele vai ter mais ou menos uns 10% de THC. Ai, Caio, de onde você tirou esse número? De uma série de leituras, de uma série de coisas. E se você quiser saber mais sobre isso, sabe onde você encontra? No curso do Cozinha 420. Então, na moral, né? Já tô aqui ensinando para vocês como é que faz o sanduíche de queijo. Agora, quer aprender a fazer o queijo, tem que ir lá no curso. Demorou? Então, se você tem aí um prenzão que a gente vai estimar de 8 a 10%, então eu gosto de usar a estimativa de 10%, por quê? Porque vai facilitar a conta, mas isso é pura preguiça mental, você pode usar uma estimativa menor, também não tem problema nenhum, tá? Agora, o prenzão da massa vai ter geralmente de 8 a 10%, enquanto que uma florzinha legalzona, bem cultivada, vai ter de 13 a 15% de THC, né? Quando a gente fala de CBD, tem que levar em consideração as condições de cultivo, junto com o que o banco de sementes e tudo mais diz sobre a planta, né? E aí você vai saber mais ou menos quanto que tem de CBD, mas a lógica é a mesma do THC, né? Muito dificilmente vai ter toda aquela quantidade que diz no banco, porque tem muitos fatores que têm que ser levados em consideração e nem sempre todos brilham no rolê, tá? Mas dá pra gente ter esses parâmetros, assim, 20% para flor monstra, linda, maravilhosa de cinema, 15% para uma flor normal, do tipo que a gente tem na mão normalmente, 10% para o prenzão da massa, com o qual eu farei a conta, exemplo aqui desse vídeo, tá bom? Por quê? Porque o Brasil ainda consome muito mais o prenzão da massa e porque também ajuda a todo mundo a fazer a conta. Se você tem na sua casa uma flor de ótima qualidade, sabe que ela tem 18%, 20%, 25%, 30%, 40%, 50%, 90%, 1.000, não importa. Você é privilegiada, você é privilegiado, então, poxa, você pode fazer a adaptação dessa conta que nós vamos aprender agora. Demorou? Então, gente, é isso. A gente sabe tudo que a gente precisa saber. Vamos para a parte prática. Muito bem, gente. Primeiramente, existem dois caminhos pelos quais você pode fazer essa conta. Um desses caminhos é mais fidedigno, ou seja, né, está aí possivelmente mais próximo da realidade que você encontrará caso você faça um teste laboratorial e obviamente dá um pouquinho mais de trabalho. Outro é mais simplão e vai te dar uma estimativa que você vai conseguir sair da escuridão, mas com certeza vai ser menos preciso. Qual que é a diferença? O que divide esses caminhos? Se você vai ou não calcular o quanto se perde de THC em cada processo, né? Então, quando você faz a descarboxilação, você costuma perder aí uns 10% do THC, de todo o potencial THC que tinha naquela erva, né? Então, uns 10% disso se perdem aí, não se convertem ou evapora e por aí vai e já era. Quando faz a infusão, na manteiga perde mais ou menos uns 10% de novo, no azeite um pouquinho mais, uns 15 a 20%. Então, se você quiser incluir essas perdas, você vai ter uma conta mais precisa, né? Por outro lado, você vai precisar incluir mais contas. Agora, se você quiser, você pode também fazer um pouco mais na lata, né? E pular essas perdas e ter a noção de que aquele número que você chegou é uma estimativa que serve de guia, né? Mas que você pode atingir resultados melhores tão logo você quiser, tá bom?
como vocês já sabem, para facilitar a vida de quem tem problemas com matemática, né? Como, enfim, eu vou fazer compreensão da massa, supondo que ele seja um prem bom, gostoso, bonito, então está com 10% de THC por grama, né? Por grama, por quantidade, enfim, todo aquele prem. E quando a gente fala 10% de THC, a gente tem que entender que é o seguinte, ó, é literalmente 10% de THC. Quando você olha ali para uma planta e fala que ela é composta 10% de alguma coisa, quer dizer que dentro ali das propriedades que fazem aquele tecido que compõe aquela matéria, 10% daquilo é, por exemplo, THC, né? É isso, não mais do que isso, tá bom, gente? Então, se você tem 10 gramas de THC, por exemplo, quanto que de THC? Se você tem 10 gramas de THC, caraca, você tá muito bem. Mas voltando, se você tem 10 gramas de maconha, isso quer dizer o quê? Quer dizer que você tem 1 grama de THC, ou seja, 10%, né? Tá. Agora, se você tem 10 gramas de THC, quer dizer que você tem 100 gramas de maconha, você está melhor ainda, parabéns, tá? Mas é isso, entendeu? 10% da parada, tá bom? Então, olha aí, é uma primeira conta muito simples, né? Se eu tenho 10 gramas do prenzão da massa, na hora que eu quero saber quanto que tem de THC ali, é 10% daquele valor, ou seja, 1 grama. Porém, já conversamos aqui que uma dose boa, por exemplo, está ali em 10 miligramas para iniciantes, em 30, 40, 50 miligramas, que seja para uma pessoa muito experiente, né? Eu diria 25 a 30 para uma pessoa cabeçuda, e aí, pô, 50 é para os que já se perderam. Agora sim, ou para quem precisa, obviamente, né, gente? Porque tem também isso, né? Quem tem necessidades terapêuticas de consumo muito alto. Mas, poxa, mas peraí, que você falou 10 mg, mas aí você está falando agora que, pô, 10% de 10 gramas é 1 grama. Sim, gente, então nós vamos converter de grama para miligrama, tá bom? E essa é uma conversão muito fácil, basta acrescentar 3 zeros, né? Então se você tem 1 grama, você tem 1000 miligramas, né? Então como a gente tem 1000 miligramas, nesse geralzão, tá bom? Tipo, agora fica muito mais fácil da gente fazer o cálculo. Vamos então para uma situação de exemplo, né, gente? A gente já sabe que esse prenzão da massa, do qual eu tenho 10 gramas aqui em minha presença, ele tem, no total, em condições ideais, dentro dele, 1000 miligramas de THC para eu aproveitar na minha vida, certo? Acontece que eu quero fazer o quê? Com esses 10 gramas de prensão da massa, quero fazer um brownie firmeza, né? E para fazer esse brownie, eu vou precisar de 100 gramas de manteiga infusionada. E aí, o que eu vou fazer então, minha gente? Vou primeiramente descarboxilar essa maconha. Mas, quando eu descarboxilar essa maconha, eu vou perder o quê? 10%. Na média, no geral, obviamente, né? Num cálculo grosseiro, numa estimativa. Quando eu perco 10%, o que acontece? Eu tinha 1000 mg. 10% de 1000 são 100 mg. E aí, então, agora eu tenho 900 mg de THC, né? Se eu vim pela opção preguiçosa, eu continuo tendo 1000, porque eu pulei essa parte, tá? Você já está pulando essa parte do vídeo, está mais na frente. Agora, se você veio pelo caminho das pedras, tá bom, você tem 900 mg de THC, show! Então agora chegou a hora de eu infusionar esses 900 mg de THC na minha manteiga. Aí na hora que você vai infusionar, você vai colocar lá bonitão na manteiga, e aí na manteiga, como sabemos, vai perder mais ou menos uns 10% novamente. Se for no azeite, você pode calcular que perdeu 20%. E você fala, caramba, Caio, o THC tá indo todo embora, socorro, me acuda. Calma, juventude, porque como você sabe ou deveria saber, né, se assiste esse canal sempre, quando você fuma, por exemplo, praticamente 70% dos canabinoides se esvaem no ar, na fumaça, simplesmente se vão embora.
E quando você come não, você tem um consumo muito maior, né? Você tem um rendimento muito maior, tá bom? Então fica tranquilo, porque mesmo perdendo 20 ou 30% mais ou menos da sua quantidade total de THC, isso ainda resulta aí em 70 a 80% de aproveitamento, que é um aproveitamento muito maior do que pelo método de administração fumando. Demorou? Então, voltando à bagaça, vamos lá colocar na manteiga e aí perdeu 10%. Ok? 10% de 900 mg é 90 mg, certo? Então a gente tirou 90 dessa conta e ficamos com 810 mg de THC na nossa manteiguinha, tá? Esses 810 mg de THC agora estão ali prontos para irem para jogo, para o bagulho ficar louco, entendeu? Então assim, botando na calculadora, no cálculo mais simples de todos, você vai pegar aqui 810 mg e dividir o quê? Por 100, certo? Por quê? Porque você tem ali 100 gramas. Aí entra aqui um detalhezinho aqui, uma dica que você só encontra aqui no Cozinha 420, né? Porque aí você vai fazer a infusão de 100 gramas e na hora que você pesou, você viu que só sobrou 90, porque uma parte se perdeu, ficou ali grudada, ficou no resíduo, evaporou. Meu Deus, o que aconteceu? Não sei, perdi 90. Mas o seu THC no geral tá ali, né? Está concentrado dentro desses 90. E aí você pode fazer o quê? Ou você diminui o seu cálculo dentro daquilo, ou você simplesmente dilui esses 90 com mais 10 gramas e aí você tem 100 gramas de manteiga novamente e você mantém o cálculo do THC, tá bom? Outra maneira é você fazer a sua infusão colocando um pouquinho a mais, já sabendo que vai perder e torcendo para acertar ali batata nos 100 gramas, por exemplo. Então eu boto ali 112, 115, vai perder um pouquinho, na hora que eu tirar a infusão ela tem 100 gramas, tá? O importante é saber que esse cálculo, sempre lembrando, te leva a uma estimativa, né? Então ele não precisa ser perfeito, mas ele precisa ser bem feito para que você não se engane e não ache que está consumindo uma coisa muito fraca quando é muito forte ou muito forte quando é muito fraca e por aí vai, né? Então, se você pega 810 mg de THC e divide por 100 gramas, você tem 8,10 mg por grama de manteiga. Caríssima e caríssimo, caríssime, todo mundo. E aí o bagulho fica louco, certo? Quer dizer, essa manteiga tá forte, na moralzinha, tá bom? Como a gente disse, 10 mg, uma dose clássica. Pessoas, eu conheço gente que tem relatos de consumir 5 mg e ficar muito doidaço porque era a primeira vez, entendeu? Era a primeira vez e não fumava, não tinha o hábito de consumir, né? E por outro lado, obviamente, 5 mg para quem é cabeçudo não quer dizer nada, tinha uma cócega no lado direito do cérebro, dane-se, né? Agora, o que acontece? 1 grama tendo 8,10 quer dizer que 10 gramas tem 80 mg de THC. Então, tem que tomar muito cuidado, tem que saber se guiar aí no mundo com essa manteiga, por exemplo. Ah, Caio, então quero fazer um brownie. Você falou, né? Exemplo do brownie? Exemplo do brownie. Vai fazer um brownie? Poxa, levou para o forno. Quer ser ainda mais fiel? Vai calcular uma última perda, que é a perda do processo de cocção, onde eu sempre coloco uma estimativa de 10%. Vamos dizer que a gente deixou mais 10% nesse processo irem embora. Eventualmente alguma parte pode se converter em CBN, o que não é ruim, né? Vai dar um up na loucura se for uma parte bem pequena. Se não, aí sim é ruim, vai deixar o seu comestível sedativo. Mas não é o caso, o brownie fica 20 minutos ali numa boa e tal. E aí, vamos dizer que a gente tirou mais 10%. Então, 810 menos 8, né? Na verdade, menos 8,1. A gente vai ter 719 mg de THC. E aí, finalmente, vamos chegar ao momento onde a gente vai cortar esse brownie. A gente vai cortar ele em 16 fatias. Então, a gente pega 719 e divide por 16, tá bom?
Nossa, Caio, não aguento mais. Aí toda hora pega e divide, tudo bem. Mas não se esqueça que esse é um vídeo que você pode ver de novo, você pode pausar, você pode voltar e você pode também tirar suas dúvidas na DM lá do Instagram, @cozinha420, tá bom? Comenta aqui, ou você pode até mesmo cogitar apoiar esse canal e aí tirar a dúvida diretamente no Zap com esse homem aqui que tá conversando com você. Demorou? Mas... aí você pegou e dividiu 719 por 16. Isso deu quanto? Isso deu 44 mg de THC por dose de comestível. E isso, amizades, na moralzinha, é uma belíssima dose. Quer dizer que uma fatia do seu brownie realmente tem uma potência decente e provavelmente capaz de chapar boa parte dos usuários desse mundão de meu já. Demorou? Inclusive os ateus como eu. Então, é isso, minha gente. Percebam que aqui, de repente, quando vocês menos viram, vocês aprenderam a estimar uma dose de um comestível. E não é difícil, né? Exige uma atenção, pode ser que você precise pausar o vídeo e voltar, pode ser que você precise apagar a paradinha e... respira, concentra, mas você vai conseguir que eu sei, tá bom? E caso você queira se aprofundar, você pode ser apoiador desse canal, você pode comprar o curso, você pode aguardar pelo livro que está para sair, demorou? E, inclusive, eu sei que tem gente que vem aqui para saber notícias disso, então eu vou encerrar esse vídeo fazendo um pequeno adendo, um pequeno apodo sobre o livro. O livro, senhoras e senhores, ele está muito pronto. Eu sei, gente, que demorou pra caramba e eu mesmo, confesso, faço o meia-culpa, né, de que eu não imaginava que era tão difícil fazer um livro e eu sabia que tinha muitos detalhes porque eu venho mais ou menos dessa área, mas mesmo o negócio que a gente acha que a gente sabia, quando a gente chega e vai botar a mão na massa, é muito difícil. E estamos no momentinho final, tá bom? O livro tá todo montado, está tendo apenas um último tratamento nas imagens, o conteúdo está completo, tudo está completo, então assim, acompanhe pelo Instagram para você saber exatamente quando vai ser o lançamento. Pode ir lá me cobrar na DM, só não seja mal educada ou mal educado, tá bom? Por quê? Porque eu também tenho sentimentos. E não foi fácil, foi difícil, o bagulho está saindo, estou muito feliz, muito obrigado a quem esperou. O negócio tá da hora, tá bom? Então, gente, é isso, eu espero que vocês estejam gostando. Cozinha 420 aí, ó, subindo. O céu é o limite, foguete não dá ré, então deixa seu like na parada, comenta, fala com nós e se tiver dúvida também troca uma ideia aqui, tá bom? Porque realmente esse é um vídeo para dar aí uma apimentada na vida da maconheiragem, não é mesmo? Mas eu acho que vocês vão gostar, eu acho que a partir de agora vocês vão sair das trevas, então... fica com nós. E se você não tá inscrito ainda nessa parada, pô, eu sei que muitas pessoas que assistem a parada não estão inscritos ainda, então para com isso, na moral. Ah, sim, por último, mas não menos importante, não se esqueça que você também pode se tornar membro desse canal aqui no YouTube, tá bom? É só apertar aqui na parada para se tornar membro, então se torne membro, fique conosco, conheça as vantagens, troque ideia e é nóis, gente, eu tô empolgado, eu tô feliz, tô aqui, ó, pá, de doma, cabelinho cortado numa cozinha bonita, o bagulho é louco, o processo é lento e o advogado é nóia. Até a semana que vem.